Hello! Vamos falar hoje sobre como destruir a insegurança de se colocar como referência. Muito prazer, eu sou Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais. Eu ajudo empreendedores que vendem serviço, curso, treinamento a se posicionar no mercado em até 45 dias e atrair clientes melhores que pagam até 2 vezes mais caro. Na verdade, você pode até cobrar mais caro se você quiser, mas 2 vezes, no mínimo, você vai conseguir cobrar mais aí nos 45 dias, tá? Então vamos lá. Como destruir, então, essa insegurança justamente de se colocar como referência, que é o que a maioria de vocês até me relata, que às vezes fica com medo, com vergonha, de se colocar como essa grande profissional que você é aqui no mercado. O que eu vejo que acontece com muitas de vocês é que não é necessariamente que você tem medo de ser referência, mas existe um medo dessa responsabilidade emocional sobre quem quer ser vista como referência. Isso acontece com muitas pessoas que têm várias crenças, na verdade, que até mesmo acredita que ser referência vai trazer algum peso ali para o negócio, vai fazer com que fique mais densa essa entrega, ou ainda que você acha que não vai ser algo que vai te ajudar no processo. E aí o que acontece? Essa insegurança que você sente não é uma falta de capacidade sua. Essa insegurança tem a ver com uma questão interna sua, ou seja, é a sua crença de algo que pode acontecer caso você se torne referência. Posicionamento, inclusive, gente, tem muito a ver com mentalidade, com quebra de crenças, com autoconfiança. Então hoje o tema vai ser um pouquinho mais voltado para essa questão até de mindset, que é o que você realmente precisa desenvolver se você quer ser essa grande referência no mercado. E aqui, inclusive, eu vou justamente te mostrar como é que você pode destruir esse padrão hoje, tá? Aqui nesse insight, como você destruir esse padrão que está te mantendo nesse lugar tão pequenino, sem se mostrar para o mundo, sem mostrar a grande profissional que você é. E aí, sabe qual é o ponto? A insegurança, ela está vindo de memórias emocionais que você tenha, coisas que aconteceram aí na sua vida, que fazem você duvidar da sua própria capacidade, comparações invisíveis que você faz com outros profissionais, com suas concorrentes, por exemplo, que muitas vezes você olha para a concorrente e diz: ai, poxa, mas fulana começou agora, ela é tão mais nova do que eu e ela ainda assim tá tendo mais cliente do que eu. Isso é uma comparação invisível que você está fazendo ali, né? Que você, vamos dizer assim, disfarça de comentário, mas é uma comparação que você está fazendo. E um terceiro ponto ainda por cima é um medo do julgamento que várias de vocês têm, que paralisa as suas ações. E isso faz com que no seu cérebro seja ativado esse gatilho de segurança para você justamente ser protegida. Para que você não passe, vamos colocar assim, por certos perrengues, por certas situações ruins. Só que nessa de te proteger, você acaba se sabotando. E aí o que acontece? Você não se joga para o mercado como essa grande profissional que você é. E eu falo porque assim, eu tinha, né, na verdade, eu tive uma mentorada aqui que ela cobrava muito bem nos serviços dela, individuais. Porém, a agenda dela era muito cheia e isso não permitia com que ela destravasse para ela crescer mais. Uma vez que você tem a agenda cheia, o que vai te ajudar a destravar é cobrar mais caro no que você já está cobrando, aumentar o preço realmente para as pessoas que você atende, seus pacientes, seus clientes. E uma outra forma é você realmente criar soluções mais caras, como consultoria, mentoria. Por isso que o mercado de mentoria, inclusive, ficou muito grande. Além disso, até cursos e treinamentos. E aí, essa mentorada minha, ela não tinha mais para onde crescer, já que a agenda estava lotada e ela não queria criar mentoria, né? O que a gente precisava fazer então? Aumentar o preço dela, para que ela pudesse trabalhar de forma inteligente. E aí, a gente trabalhou muito essa questão da identidade dela, que é o nosso primeiro pilar aqui do método Y. Se vocês já deram uma fuçada aqui no meu perfil, já me viram falando do método Y. E o I do método Y é sobre a identidade, que é justamente desenvolver essa clareza, essa autoconfiança, saber onde você quer chegar. E aí a gente desenvolveu essa identidade dela, junto também de trazer a singularidade, o que faz ela ser única, diferente no mercado. E aí, gente, sabe o que aconteceu com ela? Em 15 dias, ela conseguiu dobrar o faturamento.
Por quê? Porque ela não tinha segurança de se colocar como referência. E aí, quando a gente passa a trabalhar os aspectos essenciais de uma identidade, da mentalidade, das crenças que ela tem, a gente faz com que ela saia desse lugar inseguro e se empodere da própria imagem, se empodere da própria pessoa que ela é, da profissional que ela é. E aí ela consegue cobrar mais caro e dobrar o faturamento em 15 dias. Que era uma coisa que às vezes até passar preço ela ficava com medo, com vergonha de passar preço. Então essa estrutura de desenvolver essa identidade faz sim com que você se empodere até para fechar mais clientes, para você cobrar mais caro. E quando você cobra mais caro, naturalmente seu faturamento também vai aumentar, né? Claro que às vezes você pode até cobrar mais caro e não necessariamente ter um faturamento maior. Mas o que te acontece muitas vezes? Desenvolve algo mais caro, você consegue trabalhar menos e faturar mais quando você se coloca nesse lugar de referência. E aí o que virou a chave nessa mentorada minha? A forma como ela se identificava, a presença dela mudou. Porque é essa presença que faz você se empoderar nesse ponto. Então, uma vez que você se empodera dessa presença, naturalmente você vai conseguir aí ter um destaque na sua área, você vai conseguir elevar seus preços, você vai conseguir inclusive atrair clientes melhores, porque eles vão ser atraídos ali pelo seu magnetismo, que foi até algo que eu falei no insight de 2 dias atrás. Então, quando você fica nessa insegurança de se colocar como referência, o que você faz muitas vezes? Você não fala seu valor com firmeza, você tem medo de se vender, você tem medo de falar seu preço, você tem receio de falar das suas conquistas. Muitas vezes você reduz suas conquistas para você caber naquele espaço por insegurança. Você fica sempre esperando o momento certo de estar pronto, e esse momento, na verdade, nunca vai chegar. Porque não existe um momento certo, existe o momento que você faz acontecer. E é nesse momento que você faz acontecer que você começa a não sentir mais essa necessidade de ser aprovada pelos outros para se colocar no mundo. Porque a insegurança faz com que você fique esperando que as pessoas te validem. Ou seja, não é sobre, muitas vezes dentro dessa insegurança não é sobre o que você sabe, sim o quanto os outros reconhecem que você sabe. E isso te deixa sempre nessa postura com medo, insegura de se colocar para o mercado. E qual é o grande ponto? É claro que a gente precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar da gente quando a gente está falando no âmbito profissional. Mas você também precisa filtrar aquilo que vai fazer sentido para você e aquilo que não vai fazer sentido, porque sempre vai depender de quem é que está falando e sobre o que essa pessoa está falando, tá? Então, assim, o que a gente pode pensar aqui em 3 pilares para te ajudar a dar fim nessa insegurança, baseado nessa neurociência aplicada ao branding, que é a gestão da sua marca, ou seja, o neurobranding. Como é que você usa o neurobranding para finalizar a sua insegurança, né? Existem várias formas. Aqui eu vou trazer apenas 3 aspectos, por conta do nosso tempo, inclusive. Então, primeiro, é uma identidade resolvida. Você precisa se resolver com você mesmo. É o lance de você mudar a sua autoimagem. Então você tem uma neurociência da autoimagem, que é sobre como você se enxerga, como você se vê no espelho. A sua autoimagem, na verdade, não é sobre o que auto, né? Então é sobre você, como você mesmo está encarando essa sua imagem aí. Então aqui o que acontece? O seu cérebro ele só vai te permitir se comportar de uma maneira se você se enxergar dentro dessa maneira. Se você não se enxerga ali, tipo, quero ser poderosa. Se você não se enxerga como poderosa, ou seja, se sua autoimagem não é de poder, você não vai conseguir se comportar como um poderoso. Você não vai sustentar esse ponto. Então você precisa trabalhar suas questões internas para você desenvolver uma autoimagem positiva, tá? Segundo ponto é você, de fato, ter uma postura de liderança. Essa postura de liderança, inclusive, várias pessoas têm falado aqui na internet, né? Sobre você tem que ter uma postura de liderança, de falar firme, de ter uma postura no sentido de falar. Mas, para além da fala, a gente pode falar também de postura na linguagem corporal. Então, o seu corpo precisa exalar liderança. Que é onde a gente vai ter o quê? O seu corpo educando o seu próprio cérebro, fazendo com que você se enxergue nesse lugar de líder, de que comanda ali, que comanda o seu saber, que consegue ir para o mercado
e dominar aqueles serviços que você está entregando. E o terceiro ponto que a gente tem é uma espécie de autorização interna. Muito se tem falado aqui sobre isso, né? Principalmente que os vídeos de mentalidade, prosperidade financeira têm crescido muito aqui na internet, mas de fato existe uma questão de permissividade, né? Onde até a neurociência estuda muito isso, que a gente precisa se permitir internamente para que a gente possa levar para o mundo. Então é como se você pedisse, precisasse, botar assim entre aspas, pedir permissão a si mesma, a você mesmo, para você ser grande. Então você precisa trabalhar isso em você, porque às vezes você tem uma crença de que você não pode ser grande, e por isso você não consegue romper essa barreira. E aí é onde você está sempre se diminuindo para caber naquele espaço. Então algumas perguntas que você pode se fazer são: será que eu posso ser referência? Faça essa reflexão. Pense você se perguntando: será que eu posso ser uma referência? Qual a resposta que vem na sua mente? Segundo, eu aceito ser essa referência? Porque uma coisa é poder, outra coisa é aceitar ser. Então são coisas distintas. Certo? Faça esse exercício de fazer essas duas perguntas para você sentir como isso reverbera em você, né? Bem coach, mas é porque realmente a questão da insegurança tem muito a ver, não, total a ver com a sua mentalidade. A insegurança é você que vai resolver dentro de você mesmo, né? Por isso que trabalhar a identidade é tão importante. E o que muitas vezes acontece é que você não sente insegurança porque de fato você é uma profissional pequena no mercado. Você sente insegurança porque você está se vestindo de uma versão menor de quem você é, de todo o seu potencial. E eu tenho certeza que só o fato de você já estar aqui já diz muita coisa sobre você, já diz que você está buscando esse lugar. Só que você precisa agir, você precisa romper esse espaço, não ficar só de uma maneira passiva, e sim partir para ação, para executar mudanças realmente que vão ser efetivas aí no seu negócio, tá? Então, o ponto todo é que você não precisa se provar toda hora para o mercado, você precisa se permitir, porque quando você se permite, é você quem vai sustentar a sua identidade, a sua postura e a narrativa que vão fazer as pessoas te enxergarem como uma grande profissional que você é, e isso vai fazer com que o cliente te respeite, e é onde você vai atrair clientes melhores e, consequentemente, poder aplicar as outras ações, seja de aumentar um preço, seja de ter um serviço mais caro, outra solução mais cara, digamos assim, ou até mesmo bloquear a agenda e atender poucas pessoas dentro da sua própria rotina do que você deseja.